Ora, bom dia mais uma vez, meus caros amigos. Vamos entrar hoje no dia 27 de maio, na segunda lição de literatura portuguesa, que é um mini curso que vamos tentar acabar o mais breve possível. Hoje, portanto, a segunda lição refere-se aos primeiros modelos literários da poesia dos séculos XIII e XIV. Ou seja, às cantigas de amor e cantigas de amigo. E então vou começar a ler o texto sobre este assunto e espero que gostem. Oriunda da Provença, passando de castelo em castelo, na voz dos trovadores e jograis, atinge a faixa litoral da Península Ibérica a poesia lírica occitânica sob a forma da chamada cantiga de amor. Requintada e de certo modo convencional, ela representa um conceito mesurado e cortês do amor. Contudo, enraizando-se em Portugal, a poesia provençal modifica-se e nacionaliza-se. Torna-se mais portuguesa, quer pela forma menos rígida, quer pelo conteúdo menos convencional, em que o amor cortês se aproxima da paixão sentimental, tão presente em todo o lirismo português. Mais do que decalcada do lirismo provençal, a cantiga de amor portuguesa é uma recriação original de que o próprio rei trovador Dom Dinis, que nasceu em 1261 e faleceu em 1325, se apercebe. Os provençais costumam trovar com perfeição e, dizem eles, com amor. Mas os que trovam no tempo da flor e não têm outro, não têm a paixão que eu tenho e me há de matar. A essa recriação dos valores estéticos e sentimentais da cantiga de origem provençal não estava alheio o facto de, subjacentemente, existir outra forma de lirismo autóctone e original que veio coexistir e até sobrepor-se ao lirismo provençal. Designa-se esse tipo de composição lírica por cantiga de amigo e caracteriza-se por ser de tipo feminino, isto é, a cantiga é atribuída e posta na boca da rapariga apaixonada. Há, por consequência, uma transferência sentimental. O trovador supõe o que pensa, o que sente, o que se passa na alma complexa e por vezes caprichosa da jovem amorosa. É, pois, inevitável que o trovador possua uma profunda e requintada penetração psicológica para que, com realismo, possa descrever ao nível da alma feminina o ciúme, a saudade, o ressentimento, o triunfo e o orgulho de ser amada, a alegria do regresso ou da reconciliação. Quase narrativas, através do seu realismo psicológico, estas cantigas referem episódios circunstanciais, criando uma atmosfera em que avulta por vezes o conflito entre a mãe e a filha, ou, pelo contrário, a sua cumplicidade na conquista do namorado, a rivalidade entre as donzelas, ou, pelo contrário, a fidelidade e amigável confidência. Sucede, porém, por vezes que nem a mãe, nem a amiga, nem a irmã escutam os anseios amorosos da jovem que, separada do seu amado, invoca a natureza, que assim se torna participante do drama amoroso, pergunta às ondas, aos geados da montanha ou aos pinheiros solitários pelo amigo ausente. Contrariamente, pois, ao que sucede com a cantiga de amor, a que o palacianismo e a cortesia deram perfeição e riqueza formal, mas em que se oblitera a espontânea coloquialidade, a cantiga de amigo é um canto variado de contraditórios sentimentos e inesperadas situações. Tendo como principais repositórios o Cancioneiro da Biblioteca Nacional, o Cancioneiro da Vaticana e o Cancioneiro da Ajuda, o único não apógrafo e enriquecido por preciosas iluminuras, floresceu esta poesia na voz de numerosos trovadores, como Afonso X, rei de Leão e Castela, Mendinho, Paio Soares de Taveiroz, o rei de Portugal, Dom Sancho I,
Airas Carpancho, o Rei Dom Dinis, João Garcia de Guilhade, Martim Codax, cujas 7 cantigas do manuscrito Vindel reproduzem a notação musical, etc. A distinção entre estas duas variedades, cantiga de amor e cantiga de amigo, remonta à própria consciência dos poetas. Eles sabiam, ao compor, se compunham uma cantiga de amigo ou de amor, mas optavam por uma dessas variedades e, mais ainda, tinham, como veremos, uma noção mais ou menos nítida da diferente origem dessas formas de expressão poética. Parece também significativo que se tenha chegado a uma definição das variedades possíveis revestidas pela poesia trovadoresca, género e maneiras, e que essa definição faça parte da arte de trovar, que é uma verdadeira poética, ainda que fragmentária e rudimentar, de que se encontra uma cópia apensa ao cancioneiro da Biblioteca Nacional, precedendo-o e cuja redação deve remontar ao século XIV. Diz-se na arte de trovar. Capítulo 3. E porque algumas cantigas, e há em que falem eles e elas outros si, porém é bem de entenderdes se são de amor, se de amigo, porque sabede que se eles falam na prima cobra e elas na outra, é de amor, porque se move a razão dela, como nós antes dissemos. E se elas falam na primeira cobra, é outro si de amigo, e se ambos falam em uma cobra, outro si, é segundo qual deles fala na cobra primeiro. A informação é, portanto, bem clara. Se falam eles, é de amor, se falam elas, é de amigo. Em ambos os casos, a designação comum é a de cantiga. Verifica-se, portanto, que as cantigas se distinguem pelo sujeito da enunciação, ou, por outras palavras, a partir da voz que assume o discurso lírico, ou seja, respectivamente o trovador ou a donzela, e o capítulo transcrito da arte de trovar, porém, vai mais longe ao referir a possibilidade de falarem ambos na cantiga, estabelecendo-se, portanto, um diálogo ou tensão que aponta, obviamente, para a marca do género dramático. Nesse caso, diz-nos a arte de trovar. É de amor ou de amigo, segundo qual deles fala primeiro. Para além da caracterização do modelo lírico, porém, os poetas têm também a noção clara da origem occitânica de um e não occitânica de outro desses modelos. A referência à influência provençal é explícita, entre outros lugares, na cantiga cuja paráfrase apresentamos, da autoria de Dom Dinis. Trata-se verdadeiramente, podemos dizer, de um texto de crítica literária avant la lettre, em que o poeta se serve de um esquema de oposição entre o eu, sujeito lírico, e os provençais. Ele mostra, através de uma série de argumentos, que os provençais, ou seja, os trovadores occitânicos, observam uma convenção imposta e contraditória da autenticidade ou da espontaneidade sentimental. Vejamos a primeira das 13 estrofes cobras que constituem o texto. Portanto, as estrofes eram designadas por cobras. Proenças soem muito bem trovar e dizem eles que é co amor, mas os que trovam no tipo da frol e não em outro, sei eu bem que não han tão gran coita no seu coração, qual meu per minha senhor vejo levar. Em outra cantiga do mesmo autor, que é eu em maneira de provençal, o sujeito da enunciação, o trovador, começa por declarar a sua opção de fazer um cantar de amor à maneira de provençal. Conhece e declara que há uma maneira de provençal que agora vai utilizar. Este lexema agora indica
que existe uma opção e que anteriormente ele utilizara já outra maneira de compor. O início da cantiga remete, portanto, para uma noção muito clara da parte do poeta da origem provençal occitânica desta modalidade poética, não devemos esquecer efetivamente a formação e herança cultural de Dom Dinis, que fez dele um dos mais brilhantes protagonistas e da sua corte um dos mais brilhantes centros da cultura hispânica medieval. Transcreve-se a elucidativa síntese de Elsa Gonçalves. O filho de Afonso III e de Beatriz de Castela reúne na sua pessoa e no ambiente literário de que ele é o principal animador a herança de 3 centros de civilização cortês: a corte do norte de França, a de Leão e Castela e a de Aragão, marcados pela presença de troubadour e pela influência da sua brilhante poesia. Por isso, não surpreende que, excluindo o rei sábio, seu avô materno, Dom Dinis, seja o único entre os trovadores galego-portugueses a referir-se explicitamente aos modelos occitânicos, exibindo o conhecimento que deles tem, declarando-se seu imitador, elogiando a sua arte e formulando juízos acerca das convenções poéticas que caracterizam a canção. Nessa cantiga, da qual devem relevar-se certamente os valores estético-literários, mas também os dados de informação contextual que contém, podemos encontrar um manifesto ou declaração daquilo que o poeta entende, que é uma cantiga de amor à maneira provençal, um louvor absoluto à Senhora, louvor absoluto porque absolutas são as razões do seu merecimento, em todos os planos definidos, logo a partir da primeira estância. No plano da beleza física, fremosura; no plano da perfeição moral, bondade; e no plano da dignidade social, prece. O seu louvor é também sem restrições, porque ela se eleva acima de todas as lajes do mundo. Podemos então identificar como chave temática dessa cantiga o ideal de perfeição, que é definido através de um contraponto entre a Senhora, Mia Senhor, e todas as lajes do mundo. Dom Dinis, no entanto, como já dissemos, escreveu também cantigas de amigo, e nessas, se bem analisarmos, o grau ficcional é ainda maior. Se é ficção ou convenção, a vassalagem amorosa, expressa nas cantigas de amor ou na maioria delas, nas cantigas de amigo, o enfingimento, alcança o próprio sujeito da enunciação. O poeta reveste uma identidade outra e exprime também noutra linguagem os sentimentos supostos da amiga. O trovador assume então uma personalidade que constrói e elabora ficcionalmente. Diferentemente das cantigas de amor, em que o sentimento, com alguns desvios, ultrapassando os rigores da cortesia e do sigilo, é, de certa maneira, monocórdico, as cantigas de amigo dão conta de um universo sentimental matizado, refletindo vivências contraditórias e aparentemente real. De facto, como sublinha Rodrigues Lapa, só aparentemente são singelas. A diversidade situacional da cantiga de amigo contrasta, pois, com o imobilismo hierático e cortês da cantiga de amor na cantiga de amigo. Pelo contrário, a diversidade permite e implica a cobertura de todas, ou quase todas as possibilidades situacionais. Rodrigues Lapa, que continua a ser um medievalista que de modo mais globalizante abordou a literatura medieval portuguesa, ainda que algumas das suas teses e interpretações tenham de ser hoje consideradas ultrapassadas pela crítica moderna, reconstitui num exercício de certo modo lúdico o romance da donzela medieval a partir de um certo número de cantigas. O encontro na fonte ou na capelinha, a timidez dos primeiros encontros, os arrufos que, de quando em quando, ensombram o seu amor, a vigilância da mãe, a partida e a ausência do amigo, o regresso.
Mas outras situações, porventura menos ortodoxas, se poderiam buscar nesse repositório da comédia humana do universo feminino que são os cancioneiros. A jovem sequestrada e maltratada por se encontrar furtivamente com o amigo, a donzela que, com ou sem razão, sofre uma cena de ciúmes por parte do amigo, a mãe que ainda jovem procura ter amores que lhe são roubados pela filha, a mãe que, cúmplice dos amores da filha, lhe aconselha, em nome da sua sabedoria e experiência, os expedientes da sedução e até os temas da insônia e do sonho, temas que, consagrados mais tarde como pertencendo à tipologia psicológica e sentimental do romantismo, já encontram representação na poesia galaico-portuguesa. Em suma, o universo no feminino, onde mães, filhas, amigas e irmãs protagonizam a vida amorosa reinterpretada na voz do trovador. Agora vamos fazer uma reflexão sobre o mundo e desconcerto e utopia. Pastorelas, serranas, barcarolas, cantigas do amanhecer, albas, são algumas das variedades que podem revestir as cantigas mencionadas. Contudo, mais dois géneros reconhecidos e identificados como tal na arte de trovar, capítulos 5º e 6º que haveremos de ler, consubstanciam uma certa visão ou uma certa reflexão sobre o mundo. Cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. A ironia e o equívoco são as figuras de retórica que as suportam e veiculam, não já a problemática privada, individual, da aventura amorosa erótica, mas uma vivência coletiva que registra uma visão desencantada do mundo como universo da inversão, dos valores, da contradição e do conflito. Trata-se, em alguns casos, do que podemos considerar a arqueologia conceptual de topoi que vão desenvolver-se e, infinitamente metaformoseados, permanecer no centro da meditação poética nos séculos seguintes. Os primeiros topos que referiremos designá-los pelo prestigioso título de Desconcerto do Mundo, aludindo à famosa Esparsa de Luís de Camões, assim intitulada. Eis um curto exemplo de um dos trovadores presente nos mais antigos cancioneiros, Pero Mafaldo, que na seguinte poesia do cancioneiro nos diz o seguinte: Vejeu as gentes andar revolvendo e mudando assim os corações, do que põem entre si as jurações. E já meu aquesto vou aprendendo, e ora cedo mais aprenderei. A quem puser preito mentir-lhe-ei, e assim irei melhor guarecendo. Desenha-se assim um verdadeiro mundo ao revés, um dos tópicos de maior produtividade durante a Idade Média, plasticamente representado na pintura inquietante de Bosch. Encontramo-lo também em numerosos lugares na obra de Gil Vicente, arquivo talvez tardio das categorias medievais, nomeadamente na tragicomédia da Serra da Estrela, na figura do frade, que define os seus ideais ao invés dos pressupostos do código social em que se insere. Eu desejo de habitar, nua ermida a meu prazer, onde pudesse folgar, etc. Com efeito, o tópico do mundo ao revés, que pode ou não ser objeto de tratamento burlesco, insere-se num tipo de discurso simultaneamente conservador e renovador. A inversão aparece como garante de simetria e, ao mesmo tempo, como prova visível e vivencial da verdade do inverosímil materializada nas evidências da própria existência. Não se trata, no entanto, de perversão, mas de verdadeira e legítima inversão. A partir daí, o impossível torna-se possível, ou melhor, o inverosímil torna-se possível, levando a essa aspiração utópica, surpreendentemente formulada pelo trovador anónimo, talvez Ayres Pers Vuittoron ou Martin Mochat.
Porque me não vou alhur esterrar, se poderia melhor mundo achar. Aspiração utópica, efetivamente, a que nunca o espírito humano renunciou. Em síntese, o lirismo medieval, guardando bem nítidas as marcas da oralidade, é, para chegar até nós, confiado à escrita. Não obstante, o canto está, sem dúvida, subjacente e confere a essa poesia especificidades formais que não podem ser esquecidas nas propostas hermenêuticas que emergem. Esse lirismo apresenta, por outro lado, uma complexa variedade tipológica de que se dá conta e cria um universo ficcional cujos referentes, no entanto, não devem perder-se de vista. O código convencional, cortesão e trovadoresco, e o código amoroso e sentimental que dele depende. O universo feminino e a comédia humana, para além da realidade histórico-social, cuja análise não é aqui o nosso objetivo, surgem construídos com inesperada sofisticação e profundidade na exploração dos mistérios do eu. A vertente reflexiva e crítica da poesia galaico-portuguesa é, por outro lado, a antecipação de uma visão amarga do mundo e da sociedade, em singular coincidência com os poetas que no século XVI verificam e verberam o camoniano desconcerto do mundo. E ficamos aqui neste segundo capítulo. Na próxima vez passaremos ao terceiro, em que nos fala da história, ficção e dos fundamentos e estrutura do imaginário. Até lá, uma boa tarde para todos e tudo a correr pelo melhor no que respeita à vossa saúde e ao vosso bem-estar. Um abraço, boa tarde.